nome é Rogério Rossetti, eu sou casado, tenho 57 anos, sou casado com a Mara, tenho 3 filhos maravilhosos, a Ana, o João e o Rafa, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha vida no Partilhando. Eu nasci em Cachoeira Paulista, sou nascido e criado aqui em Cachoeira Paulista mesmo. A minha infância foi muito boa, foi criado aqui nessa rua de Santo Antônio, e na época que a gente jogava bola descalço no paralelepípedo. Eu fui criado com uma família minha, tradicionalmente italiana, né? Então nós fomos criados muito juntos. Então tudo era motivo de partilha, tudo era motivo de estar juntos. Então eu tive uma infância assim muito amorosa, sabe, por parte da minha família e familiares. Então, a minha infância, ela sempre foi marcada assim, uma partilha em que qualquer coisa era motivo de um aniversário a gente comemorava, aniversário de todo mundo estava junto, a gente brincava no quintal da casa da minha avó, a gente costumava às vezes sair e fazer, acampava, fazia um monte de coisa que hoje eu vejo que traz para mim muita lembrança positiva, entendeu? Então eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de estar, pelo fruto da infância que eu trouxe para a minha vida hoje, foi justamente isso aí, um sentido de comunidade. Então eu gosto muito de gente, gosto muito de estar junto, estar perto, e essa é a marca minha, estar perto de pessoas. Olha, na minha infância não adianta falar que a gente tem coisas só positivas, né? Eu tive momentos difíceis na minha infância, porque às vezes a gente, como criança, às vezes a gente é mal interpretado. Então eu fui criado com muito amor, muito carinho, mas a sociedade na época falava assim, criança não chora, homem não chora, aquelas coisas todas. Então eu tive um momento que eu sempre fui um chorão, muito emotivo. Então às vezes eu ficava preocupado comigo, falei, nossa, o que acontece? Porque às vezes eu olho, eu sou emotivo, eu me emocionava com situações, com dores das pessoas, né, com situações negativas que as pessoas viviam. Então esse foi um lado que eu lembro sempre da minha infância e que às vezes eu olhava e falei, nossa, será que eu mesmo muitas vezes não me entendia e às vezes achava que as pessoas não me compreendiam. Mas o lado positivo justamente foi isso. Eu lembro que eu ia na escola e da minha escola eu fazia a via sacra, né? Eu passava da casa da minha avó e ali eu brincava no quintal. Eu chegava lá, eles já me davam o café e tudo mais, tal. E quando eu chegava em casa, também já era super tranquilo, que eu brincava com os meus irmãos. Eu tive uma infância que eu brinquei com os meus irmãos, entendeu? Então isso foi muito positivo. E uma coisa que me marcou muito foi o testemunho que o meu pai, talvez sem ele perceber, minha mãe sem perceber, eles me deram uma graça assim. Então a gente ganhava um presente no Natal. E eu me lembro, vou dar um exemplo de uma bicicleta que nós ganhamos. Então nós somos 3 irmãos e essa bicicleta ela foi partilhada para os 3. Não tinha esse negócio de ter cada um ter a sua bicicleta. Nós somos diferentes de idade de 2 em 2 anos. Isso me marcou muito porque os brinquedos que nós ganhávamos não era meu, não era do outro, era nosso. Então a gente desde cedo aprendeu a partilhar e a conviver junto. Veja bem, a adolescência minha, ela foi marcada por altos e baixos. Esse negócio de falar que a adolescência, a pessoa só teve momentos difíceis, ou só momentos bons. Eu tive vários momentos ruins também da adolescência, tive vários momentos que eu também passei meses sem ir numa missa,
vários momentos em que eu acabei querendo copiar pessoas, entendeu? Pessoas que eu achava por modelo, e muitas vezes essas pessoas eram contrárias àquilo que eram os valores da igreja, e às vezes eu achava bonito aquilo lá e eu acabava acompanhando, cabeça fraca, mas é uma cabeça em evolução, né, que eu estava aprendendo. Mas no meio de tudo isso aí, eu sempre lá dentro do meu coração, nunca fui assim de fazer grandes coisas erradas, e sempre, graças a Deus, Deus sempre me deu, lá no fundo da minha consciência, a vontade sempre igual o filho pródigo, sempre voltar. Então, isso aí foi uma coisa que aconteceu na minha adolescência, que eu lembro muito bem, em que eu tive altos e baixos. E na minha adolescência, eu foi muito bacana, porque eu descobri o grupo de jovens, que era uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida, que eu acho que me segurou de muita coisa errada, mas teve momentos também que eu tive na adolescência que foi muito bacana, volto a falar, a partir do grupo de jovens e tudo mais, que me edificou muito, e foi dali que eu comecei até ter vontade de ser catequista, e naquela época todo mundo se reunia, inclusive até o grupo de jovens, até o padre Luiz Carlos fazia parte e tudo mais tal. E foi um momento que nós realmente rezávamos. A gente era jovem, às vezes pré-adolescente, a gente se reunia aqui diante do Santíssimo, e me marcou muito porque nós éramos pessoas que ali a gente começou a aprender a tocar violão, ali a gente começou a cantar, ali partiu para ter um conjunto, né, uma banda, né, chamava da Vida Nova, e dali a gente não foi como se fosse um óleo, né, um combustível que fez com que me trouxesse até hoje onde eu estou. Então, eu fiquei dando catequese muito tempo. Na verdade, eu comecei até sendo coroinha da igreja, tudo, quando era criança e tal. E eu gostei muito da catequese, sempre gostei muito, como eu sou meio falante, sempre gostei de falar. E foi uma hora que eu comecei a gostar de falar de Deus, porque eu sempre fui uma pessoa assim que, às vezes passava uma pessoa na rua, eu sempre falava, Deus te abençoe, mesmo pensando. E eu sempre fui marcado por isso, e foi aí que eu começava a ver, né, vamos supor, as pessoas falando na igreja e tudo mais, e eu ficava com vontade de ensinar alguma coisa, mesmo não tendo experiência nenhuma, eu falar alguma coisa de Deus. E foi aí que surgiu a oportunidade de eu ser catequista, e eu sempre gostei muito de jovem, entendeu? Eu acredito muito na força da juventude. E aí eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na Crisma, e aí eu me tornei catequista de Crisma, fiquei, eu acho que, uns 30 e poucos anos na Crisma. E eu fiquei muito feliz, aí eu parei porque tive uns problemas de saúde, mas eu sempre gostei muito de jovem, entendeu? E dava catequese de adulto também. Então, no processo de eu ser catequista, eu estar na Crisma, tanto com jovem como adulto, uma coisa que eu carrego para mim até hoje. Tudo que eu vou falar para eles, né, que falei até hoje, talvez eles não saibam disso, até aqui no próprio Terço dos Homens. Eu falo sempre pensando em mim, sempre para ver o que é aquilo lá para a minha vida. Então, tudo que eu falava, e o que me marcava é que muitos jovens vinham conversar com a gente e eles se sentiam desamparados, entendeu? Outros sem perspectiva de vida, outros sem vontade até de viver. Eu tive um caso de um jovem que queria cometer suicídio. E eu fiquei muito preocupado. E eu fiquei muito, muito preocupado, e eu comecei foi um momento que eu rezei muito, orei muito por essa jovem, e hoje, um tempo atrás, eu encontrei essa menina, uma mulher, já casou, já tudo,
E ela falou que foi um momento muito difícil na vida dela, mas que a Crisma ajudou muito ela a superar. Que era um momento de baixa estima, um momento que ela estava muito sem contato com Deus, mesmo estando na Crisma, tudo. E foi ali que ela começou a perceber o valor dela e o sentido da vida dela com relação a Deus e às outras pessoas, entendeu? Isso foi apenas um caso de tantos outros, né, que me marcou. Então, eu estou tendo a experiência já de alguns anos no Terço dos Homens, e o Terço dos Homens começou num bate-papo, tomando um café. Então estava eu, o meu irmão Renato, o Július, e ali a gente começou a conversar, o Renilson e tal, e a gente começou a conversar a respeito da gente, poxa, vamos botar os homens para rezar, vamos fazer alguma coisa. E a gente surgiu a ideia de ter um terço dos homens, em que a gente pudesse contar com Nossa Senhora, com a poderosa intercessão dela, que esses homens podiam realmente fazer uma diferença na vida familiar deles. E aí, o que aconteceu? O que marcou fundamentalmente é que nós começamos a convidar pessoas que não estavam inseridas na paróquia. A gente começou a convidar aleatoriamente. Pessoas que nunca foram na igreja, pessoas que não eram casadas, pessoas que não importava a religião, não importava nada, a gente sem preconceito, sem nada, só queria com o intuito assim, que as pessoas viessem e ali soubessem que tinha gente que se importava com eles, que era Deus e Nossa Senhora do lado deles. E ali eles tivessem uma forma assim, estou em oração, alguém ora por mim e eu estou ouvindo a palavra de Deus e tentando levar para o coração. Então surgiu desse jeito, entendeu? Despretensiosamente, estamos aí até hoje. Então eu vejo assim que do terço do Santo Antônio acabou surgindo os outros terços todos da cidade, espalhou. Inclusive nós do terço daqui nós fomos para outras cidades também, ajudar a montar em outras cidades e tudo mais, e foi muito bacana essa experiência. E hoje eu vejo que tem gente no terço que teve muito fruto na família. Começou a ter contato melhor com o filho, começou a fazer o silêncio de Maria dentro de casa, porque a pessoa, às vezes o homem é muito bruto, aquela coisa, eu que mando, eu que sei e tudo mais, e a pessoa vai mais calma, mais serena dentro de casa, ela não quer se impor, ela começa a ficar quieta na dela, mas fazer. Então, homens que nunca deram um abraço no filho, homens que nunca abençoaram um filho, nem sabiam o que era isso, Deus te abençoe. E aqui que eles aprenderam que a primeira forma de oração era isso. Bença, pai, Deus te abençoe. Mesmo que o filho não pedia a benção, ele falava, vai com Deus, Deus te abençoe. O filho estranhava. Assim, aí eu fazia isso na Crisma também, né? Invertia. Então, ali foi ali que a gente começou a perceber, assim, tanto na Crisma quanto no Terço dos Homens, que o ser humano, eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que o ser humano possa fazer tanto muita coisa errada como muita coisa certa. Ele pode estar tudo bem na vida dele, mas ele pode estragar tudo na vida dele, é só ele começar a perder a fé e se distanciar de Deus. Mas eu acredito também que toda pessoa que está muito longe de Deus, mas de uma forma ou outra, dentro do mistério de amor de Deus, Deus arranjar um jeito de resgatar ele, essa pessoa é completamente restaurada. Então eu vejo que no Terço dos Homens, muitos homens, eles deixaram antigos hábitos, que na verdade não eram hábitos, eram vícios, eram maus hábitos, né? E eles passaram a ser pessoas assim, com firmeza realmente na fé. Eu vi muitos homens assim, que são, para mim, são exemplo. Deus agindo na pessoa, e a pessoa, pessoas que às vezes a sociedade já nunca acreditava,
né? As pessoas pegavam e brincavam. E chegava, às vezes, homens aqui no início que saía do terço, e às vezes eu trabalho no comércio, né? E encontrava outro, aí o pessoal brincava, mas não é possível. Aqui, rapaz, carga torta, tá lá no terço, o que é isso? Não acredito que ele é, tá de brincadeira lá. Não, tá levando a sério, tá levando a sério. Pessoas que estavam ali juntas, uma com a outra lá, 30 anos dentro de casa, com cama separada, daqui a pouco você vê a pessoa, falando, não, eu quero fazer catequese, no meio do terço, teve isso aí, quero fazer catequese. Aí eu ajudava ele na catequese, ele fazia catequese, e ele pegava, não, eu quero casar. Ele casava, ele entendia o valor do sacramento do matrimônio, ele entendeu o que é estar casado e o que é o matrimônio. Então foi muito legal essas coisas foram muito importantes para mim, que me edificou muito. Então, eu também participo do Cursílio, né? Eu gosto demais do Cursílio. O Cursílio, quando eu sou convidado para participar do Cursílio, nós entramos na sexta, saímos no domingo, e toda vez que eu sou convidado, de pronto eu já aceito. Por quê? Porque eu vou fazer de novo. Eu vou ter um encontro especial ali e vou ter a graça de ver Deus fazendo, Deus acontecendo. Então, no Cursílio eu percebo que ali Deus existe. Deus derrama ali, e só quem participa, quem topa aí. Eu nunca vi uma pessoa, por mais que tivesse com o coração de pedra, por mais que fosse difícil ali, nunca vi uma pessoa sair de lá do mesmo jeito que entrou. Primeiro que muda sou eu. E eu tenho a graça de ver pessoas transformadas. Aliás, um rapaz que agora é noivo da minha filha, e eu brinquei com ele, convidei ele para fazer o Cursílio, imaginei que ele não iria aceitar, e por isso que a gente tem que fazer o convite. Então, e eu convidei e ele aceitou, foi, hoje ele reza junto com a gente, entendeu? Então, eu acredito que nós temos toda essa dinâmica, né? Que eu imagino assim, né? As pessoas sempre têm um encontro, um convite, uma adesão, um discipulado, uma vida em comunidade e uma missão. Então, eu falando assim da minha família, eu vou começar desde a época primeira vez que eu vi a minha esposa. Foi um período da minha juventude que eu estava dando muito trabalho, como diz os pais, né? Nossa, dá muito trabalho e tal. E era uma época que eu estava muito descompromissado com nada, tudo. E a minha mãe, e ela que hoje está com Alzheimer, tudo, tem problema de demência, tudo. E ela ficava muito, Rogério, dá um jeito na sua vida, você precisa arranjar um serviço, você precisa trabalhar, você precisa arranjar uma namorada, sossegar o facho, aquela coisa que toda mãe fica falando e tudo mais e tal. E a minha esposa trabalhava no comércio. Ela trabalhava no comércio e aí ela pegou e falou assim, olha, tem uma menina que eu gosto muito dela, que ela atende quando eu vou comprar meus tecidos lá, porque minha mãe era costureira, né? E ela falou, nossa, passa lá para você ver, na loja lá da Zaid e tal, você vai gostar muito dela e tudo mais e tal. E teve um dia que eu passei e vi uma menina lá que eu falei, nossa, bonita menina, eu gostei dela. E ali eu peguei e comecei a me interessar, tudo. E foi através da minha mãe que eu hoje conheço a Mara. Foi um processo difícil, porque eu tinha muita vergonha de me aproximar da Mara e tal. E no começo foi muito difícil, ela não queria namorar comigo de jeito nenhum. É uma longa história, né? Mas no final das contas nós fomos indo, namoramos 4 anos e meio, casamos. Depois
naquela época eu fumava escondido do meu pai. Então é interessante a gente falar, né, que a gente fazia as coisas erradas, mas fazia as coisas escondidas, às vezes do pai, mesmo tão velho, mesmo estando adulto, eu não tinha coragem de falar para meu pai que eu fumava. E a Mara sempre sonhava em eu parar de fumar. E eu me lembro que eu falei para a Mara assim, ó Mara, o dia que você ficar grávida eu não fumo mais. Eu não vou fumar mais. E ela falou, então tá bom. E a Mara estava com dificuldade para engravidar, e teve um dia que isso aconteceu. E ela chegou na loja lá e falou assim, Rogério, eu tenho uma notícia para te dar. Estou grávida. Pô, minhas pernas até amoleceram e tal, fiquei super feliz, fui dar um abraço nela. Ela falou, não. Antes de dar um abraço, eu comprava cigarro de pacote, comprava pacote de cigarro. Eu falei, eu não quero mais saber de você fumar. Você falou para mim, você prometeu tal. Eu falei, não, eu não vou fumar mais tal. Aí tinha um amigo meu, Marcelo, que pegou e falou, então onde que tá, Mara, o cigarro que eu vou buscar? Foi lá, tá lá, pegou de pacote, então eu lembro direitinho, quando ele saiu da loja, eu já fiquei com vontade de fumar. Mas eu nunca mais fumei. E foi por causa dela também que eu fiz isso pelo Rafa. É lógico que por causa da gente, né? Em primeiro lugar, a saúde da gente. Mas a minha vida com ela sempre foi estar muito junto. Porque eu sempre, a vida inteira, trabalhei com ela. Então eu casei e tudo, e eu trabalho no comércio. Então nós dois ficamos juntos, 24 horas. Então tinha amigo meu que falou assim, você não vai aguentar a vida de casado, porque é muito junto, fica muito junto, não dá tempo. Ela não vai aguentar você, ela brincava assim e tudo mais. E que nada, meu. Eu gosto demais de estar perto dela, gosto demais de estar perto de mim. Tivemos também, né? Um testemunho meu, eu poderia falar várias situações, que tivemos várias noites escuras mesmo, difícil mesmo. Relacionamento complicado, nós dois, tudo, mas eu diria para você que entre os espinhos teve muitas flores. E hoje sou muito feliz, tenho 3 filhos, assim, maravilhosos, entendeu? Familiares meus são muito bons, meus irmãos, meus pais, meus sobrinhos. É difícil falar isso porque Deus me agraciou com uma família muito boa. Então eu tenho que, ainda fico com peso na consciência que eu preciso ser muito mais grato, né, a minha esposa, meus filhos, os meus familiares, por tudo que eles fazem por mim, entendeu? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez eu vou falar assim, com dor no coração, mas eu gostaria que as pessoas não me levassem a mal. Eu tive uma época que eu trabalhei muito intenso na igreja. Muito intenso na igreja. Então eu era ministro da Eucaristia, eu participava do movimento das pastorais, que era o CPP. Aí depois me colocaram como coordenador do CPP. E era o terço dos homens, enfim. Eu praticamente tinha todas as noites alguma coisa para fazer dentro da paróquia. Isso, depois que passou o tempo, os meus filhos cresceram e os meus filhos, eles sentiram isso, eles reclamaram. Então, se eu pudesse dar um conselho, equilíbrio. O estar com Deus não significa só servir dentro da paróquia, é estar na paróquia, mas estando a serviço. Primeiro de tudo, quem é casado tem que servir a Deus na família. Então esse foi um momento, mas graças a Deus, hoje eu tenho 3 filhos que maravilhosos, eu tenho muita intimidade com eles, graças a Deus. Eles conversam muita coisa comigo, a gente partilha, e eu diria que assim, a primeira função de um pai é ser pai, educar. Mas hoje, depois que eles são maiores de idade, a gente imagina que agora o que me resta é ser um pai amoroso. E desse pai amoroso, eu procuro servir os meus filhos. Então, o que eu fiz? Eu sirvo, eu faço comida para eles. Tem um filho meu que não mora, eles não moram mais aqui em Cachoeira, né?
Então eles vêm em casa, o que eu faço? Eu faço comida, eu gosto de cozinhar, eu faço comida para eles, eu sirvo eles, eu pego eles de carro, levo, muito embora sendo adultos já. E eu diria para você que hoje eu tenho a graça de ser amigo deles. Eu acredito que eles são meus amigos também. Então, nós gostamos muito de passear. Então, a gente gosta, por exemplo, de ir na praia. Então, a gente teve vários momentos. Meu pai me ensinou, desde uma vez por ano, me levava na praia. Eu também ficava esperando isso, igual a festa do Antônio, né? Aquelas férias e tal. Mas eu gosto muito de passear com os meus filhos. E ter esses momentos do nada. O que é? Não fazer nada. O que é não fazer nada? É fazer uma comida, sentar, conversar na mesa. Certo? E depois que enjoou a conversa na mesa, a gente vê um filme, depois que a gente passar um final de semana juntos. Então, o que eu mais gosto de fazer, porque hoje eu não tenho o Cronos deles mais, né, um tic-tac, né, toda hora eles comigo. Eu tenho Kairos, que é o momento oportuno. Então, a hora que eu tenho a chance de estar com eles, eu quero estar com eles. Então, eu me dedico mesmo. Então, junta eu e a Mara e a gente faz o que puder, que esse é o momento que eu acho que vale. Então, quando eu escuto assim, meu filho vai vir, um mora no Rio, os outros dois moram em Cruzeiro, vai juntar todo mundo. Nossa, é o momento que eu já vou preparo comida, vou fazendo isso, onde que nós vamos fazer e tal. Esse é o momento meio assim, juntou eles, para mim é lazer. Eu tinha vontade de falar para as pessoas que hoje a gente está vendo um mundo muito complicado. Muita intolerância, muito radicalismo, e as pessoas brigando, às vezes, até por ideologias que as pessoas nem sabem direito. Eu vejo um mundo hoje partindo para um cenário muito sombrio. Mas e todo mundo que partiu para querer se religar com Deus, não importa a religião. Eu falo como cristão, como católico cristão. Eu queria que as pessoas acreditassem na força do bem, do amor. A mensagem que eu podia passar hoje é isso, é nunca desistir de nada que a pessoa possa. Eu já passei por noites escuras, eu tive momentos difíceis, eu já tive câncer recentemente, e quando eu fui diagnosticado, eu fiquei muito assustado. E minha família sempre teve problema com câncer. E quando eu fui diagnosticado com câncer, eu falei assim, nossa, agora é a minha vez. Agora chegou a minha vez. E eu lembro que quando o meu filho viu o diagnóstico e tal, meu filho trabalha na área de saúde, minha filha a Ana também, e o João, ele trabalha comigo no comércio. E aí quando eles viram, né, meu filho viu o diagnóstico, ele pegou, pai, corre para cá, fomos para o Rio, já foi feito tudo muito rápido, foi feita a operação, eu perdi um rim e tal, e ali eles estavam com medo de eu estar com metástase, um problema que estava na coluna e tal, e depois eu fiz o PET scan e viu que não tinha. A partir dali, quando eu fui operar, eu lembro que eles me colocaram na maca e tudo mais tal. E ali foi um momento que me marcou muito. Por quê? Porque ali eu me senti sozinho. Por mais que estava a minha esposa segurando a minha mão, o Rafael, mais velho, segurando a minha mão do outro lado, chegou um momento que teve que deixar. E eu tive que entrar ali naquela sala de operação, né, tal. E aí foi um momento que eu me senti sozinho. E aí eu peguei e falei, não posso me sentir sozinho, não posso de nenhum. Aí eu peguei e bati o medo de eu morrer. Falei, nossa, se eu não saio dessa operação, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei para Deus, falei, Senhor, lembra-te de mim a hora que eu chegar no teu reino. E aí eu olhei, imaginei o rosto de Nossa Senhora e falei, Nossa Senhora, ora por mim agora na hora da minha morte.
mas que a minha morte não seja agora. Falei, brinquei assim com Nossa Senhora. E hoje eu estou aqui. Então, o que eu poderia falar? Se você hoje tiver a chance de reprogramar a sua vida, o que significa isso? Existe um monte de igreja hoje, aberta aqui em Cachoeira, na sua cidade, não sei quem que está vendo. É hora da gente parar e ter um momento da gente entrar às vezes e ver aquela luzinha vermelha, sentar um pouquinho ali diante do Santíssimo e saber que a gente não está sozinho. E que por pior que possa ser o problema que a pessoa possa estar enfrentando, sempre para Deus tem solução. E se eu pudesse falar, eu falaria mais. Eu falaria que as pessoas, muitas vezes, a gente não perde o ânimo. Mas às vezes uma oração poderosa vinda de Espírito Santo anima a gente. É o ânimos, né? É a força do Espírito Santo. Então eu gostaria de falar para todo mundo, para nunca se sentir abandonado. Na Bíblia sempre a palavra de Deus é muito forte, é o filho pródigo, a ovelha perdida, sempre a gente vai olhar, sempre tem, né, que esse mundo a gente é muito abandonado, né? Então se eu pudesse falar de coração para as pessoas nunca é tarde para recomeçar. Se você está hoje numa situação hoje que você não tem coragem, né, de fazer um bem, que hoje as pessoas, elas têm um defeito. Elas fazem as coisas erradas, mas na hora que elas querem fazer o bem, elas não têm coragem. Elas têm vergonha. Eu sempre falei isso na Crisma. Nunca tenha vergonha de fazer o bem. A primeira vez que a gente vai pedir, é o exemplo que eu falo. Tinha jovem que nunca tinha um hábito de pedir bênção para o pai. E eu dava como tarefa para a pessoa, tarefa, né, de brincadeira, desafio, né? Falava, você vai tentar pedir bênção para o seu pai. E a pessoa chegava e pedia bênção para o pai. E acontecia um milagre. Dos pais, tinha pai e mãe que chorava quando o filho adolescente pedia bênção. E o filho adolescente falou, mas eu só pedi uma bênção e aconteceu tudo isso aqui. E então eu vejo que às vezes simples gestos é o que faz a diferença. O ser humano está acostumado com grandes coisas, não tem esse negócio de grandes coisas não. A vida é simples, a vida é no dia a dia, certo? Todo dia é dia de recomeçar, todo dia é dia de fazer um pouquinho. Se a gente faz um pouquinho todo dia para melhorar, se você pegar 365 dias, vai dar não é só um pocão, vai dar é enorme. Então, é isso que eu faço. Eu, às vezes, tem dias que eu acordo muito triste, às vezes eu tive momentos difíceis na minha vida, eu volto a falar, mas todo dia eu acredito que Deus está me olhando. Então, o que eu diria para as pessoas é o seguinte, não se sinta abandonado, você não está abandonado. Às vezes você abandonou você mesmo, entendeu? E na hora mais difícil, você pode ter certeza que Deus sempre esteve do seu lado, sempre. Jamais Deus nos abandona, jamais. Isso aí eu sou prova viva disso. A minha esposa brinca que eu falo, nossa, Rogério, você dá tanto trabalho para mim, porque eu sou muito brincalhão às vezes e tal. Mas eu falo de coração, Deus não abandona a gente, em hipótese alguma. Então, eu queria que as pessoas, pelo menos, quando não acreditassem em si mesmo, dá um voto para Deus. Porque Deus ali na escuridão, às vezes, da alma, na situação mais difícil que pode estar enfrentando na vida, você pode ter certeza, se você estender a mão, você vai sentir a mão de Deus. Eu percebi que o momento que sempre assim me marca é assim, que por mais que Deus tenha a mão dele justa, a mão dele sempre acompanha a mão da misericórdia. E
por mais que eu sei que a gente possa colher aquilo mesmo que a gente plante, Deus colhe aonde não se plantou. Então, em cima dessa passagem, eu acredito muito na misericórdia de Deus. E eu volto a falar, eu acredito no ser humano. Eu vejo muitas pessoas, não acredito no ser humano. Ele acredita sim. Só que ele abandonou o lado bom da coisa. Porque a gente vê tanta coisa ruim, tanta capacidade do homem fazer o mal, que nós esquecemos hoje de perceber a capacidade do homem de fazer o bem. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser misericordioso com as pessoas, porque eu recebi muita misericórdia. Eu fui criado num ambiente de muita misericórdia. Minha mãe foi muito misericordiosa comigo, meu pai, os meus irmãos, volto a falar, quando nós torcemos uns pelos outros, profissionalmente, no âmbito familiar, os meus sobrinhos, entendeu? Eu sou tio-avô, não sou avô, mas eu sou louco por causa da criançada, eu torço, entendeu? E eu sou assim mesmo, mexeu com um, mexeu com todos, é gostoso. Então eu vejo assim, que hoje é um tempo muito abundante de misericórdia. Se eu pudesse falar isso também, eu vou falar. Misericórdia. Deus é misericordioso. E nós temos que experimentar essa bondade de Deus. A paróquia Santo Antônio é uma paróquia super importante, porque a paróquia Santo Antônio, vou falar desde a minha infância, eu ficava esperando, né, porque nós não tínhamos assim muitos eventos na cidade. E um dos eventos que acontecia era 300 de Santo Antônio. Então, a gente, quando era desde criança, eu esperava Natal, né, o aniversário da gente, e esperava a trezena de Santo Antônio. Eu ficava contando os dias quando chegava. Então, quando montava, eram os enfeites da igreja. Meu pai foi festeiro, na época tinha um festeiro. Então, era aquela alegria, o zelo que meu pai tinha aqui na paróquia, minha mãe e tudo. Então, a paróquia de Santo Antônio, ela é um marco, né? Ela simboliza uma história hoje para a Cachoeira Paulista. Eu lembro que teve as missões redentoristas aqui, eu olhava, eu via o povo inflamado, né? Então a paróquia de Santo Antônio, ela não representa só para mim como uma casa, um lar, né? A paróquia de Santo Antônio, eu acredito que ela abraça todas as outras paróquias, porque foi daqui que foi começando a desmembrar as outras paróquias e tudo mais, entendeu? Então, eu particularmente, eu olho aqui, toda vez que eu venho aqui na igreja, aqui, eu sempre tenho boas lembranças, né? Eu casei aqui na paróquia, e o casamento meu foi marcado, assim, de uma forma muito bonita, porque, assim, não sei, já falando da minha vida de casado, eu namorei 4 anos e meio com a Mara, e foi ali que a gente começou de novo, nós tivemos um período, né, a minha esposa não era tão acostumada a ir na missa, a estar próximo com Deus, mas ela, do nada, a gente começou a vir na missa, participar da missa e tal. Nós casamos, fizemos retiro de casal e tudo mais, e foi muito importante, porque dali a Mara também foi catequista há muito tempo aqui, e depois disso a Mara ficou junto comigo na crisma. Então ela não gostava muito de falar, eu já sou falante, a Mara não é. Então a Mara ficava no fundo ali, e ela pegava a presença das pessoas e tudo mais, tal, fazia amizade com eles, né, brincava com os jovens, com os adultos, né. E nós ficamos, e hoje eu diria para você que, eu não sei se estou misturando o assunto, mas a Mara hoje é o meu sustento na fé.
Hoje a minha esposa é uma mulher que é uma mulher de muita oração, uma mulher que representa o eu estar de pé hoje aqui mesmo. Então eu vejo ela orando, eu vejo ela é amante da palavra de Deus, ela se dedica muito tempo, todos os dias, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Isso eu admiro muito nela. E eu sei que nessa ela carregou muita coisa assim que me sustentou a mim e os meus filhos, entendeu? Eu chamaria para tomar um café comigo o Paulo, o apóstolo Paulo. Porque eu sei que ele teve um espinho na carne, ele foi atribulado, em Romanos ele fala sobre isso, em várias cartas dele ele fala, e ele passou por muita coisa. E eu tinha vontade de perguntar para ele como é que foi, entre aspas, né? Como é que foi essa transformação dele de cair do cavalo, né? Porque ele amava Deus, mas ele não entendia Deus de uma forma com que ele entendeu quando ele viu o rosto do Filho de Deus, que foi Jesus. E a partir dali, a vida dele foi transformada. Então ele deixou tudo de lado. Então eu admiro muito, eu tinha vontade de tomar um café com ele, sentar, ter uma conversa longa e para ele me explicar sempre como é que foi a coragem dele, né? Ele estando preso, das viagens que ele fez, de tudo que ele fez, né? E mesmo assim ele enfrentando os medos dele, tudo, né? Náufrago e tudo mais, como que ele venceu todo esse medo, né? Como que ele se entregou daquela forma? O que ele falaria para mim? Ele é um personagem real, bíblico, que me fascina muito. Eu conversaria com ele. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui, partilhando um pouco da minha vida aqui com vocês.